Hoje deve ser entregue o relatório da Defesa, do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, sobre o pleito, sobre a eleição. Um relatório que tinha relação direta com o primeiro turno e depois o relatório do segundo turno. E aí são as mais variadas correntes. Primeiro que já saiu aí uma versão do relatório, dizendo que vai dizer que nada grave foi constatado, mas algumas inconsistências pequenas que não teriam mudado o resultado da eleição, e cita uma talvez necessidade de aperfeiçoamento do processo. Zaidan, existe espaço diante de possíveis inconsistências e necessidade de aperfeiçoamento ou possibilidade de aperfeiçoamento para algum tipo de judicialização do processo eleitoral? Não, se o relatório for o que essa versão diz ser, né? Ou seja, refutando fraudes, mas atestando inconsistências, as inconsistências não seriam inéditas, né? Elas já teriam ocorrido, teriam sido notadas, percebidas em outros pleitos, porque o mecanismo é o mesmo, né? E há uma provável ligação direta entre inconsistências e as urnas mais antigas, que representam, se não me engano, cerca de 40%, né, do total das urnas, essas mais antigas. Então, acho que não judicializar, não. O que... Inflamar, Zaidan. Ah, sim, não, mas isso seja o que for, né? Seja o que for. Se houver ali um poema do Fernando Pessoa no relatório... Isso vai inflamar, né? É inevitável. Agora, há coisas não respondidas, né? Há questionamentos de eleitores, gente dizendo que o voto não apareceu porque votou no Bolsonaro e naquela sessão deu 0 voto e tal. E se a pessoa comparece lá perante a justiça com nome, endereço, RG, título de eleitor, ou seja, se identificando e dizendo que o seu voto não foi registrado, alguma resposta tem de ser dada, né? Se isso acontece de maneira volumosa, mais ainda. Passa a ser uma obrigação do TSE se manifestar. Agora, eu não sei o que realmente está acontecendo, se essas pessoas foram à Justiça Eleitoral, ou se isso está sendo divulgado aí de maneira exagerada, ou se de fato aconteceu. Se aconteceu, o TSE deve uma resposta. Não pode acontecer, né? O sujeito que votou no Canadá e disse que depois não achou a sessão dele lá no site do TSE. Então são coisas que aqui e ali merecem resposta. Mas para qualquer um, né, Zaidan? Para todo mundo, né? O cidadão tem que ter a resposta. Para o cidadão, porque o TSE passou a campanha dizendo que banca um sistema que é inviolável. E que tem a garantia de que o eleitor decidiu será respeitado na apuração. Isso sempre tem de ser respondido. Qualquer dúvida a respeito da fidelidade total, integral à vontade do eleitor, qualquer dúvida, ela tem de ser dirimida. É uma obrigação, no caso do Brasil, há países que você tem uma comissão para isso. No caso do Brasil, do Tribunal Eleitoral, ele tem essa obrigação. Mas, quanto ao relatório das Forças Armadas, eu não sei o que está lá, né? Mas se tiver só isso, inconsistências, elas já existiam antes. Então não é nenhum motivo aí para judicialização. Quanto à exaltação que virá de uma maneira ou de outra desse relatório, esteja o que estiver lá, haverá exaltação, né? Porque isso é ruim, porque... de certa maneira, o Tribunal Superior Eleitoral contribuiu para isso. Ele deu elementos, ele alimentou essa desconfiança durante toda a campanha, durante todo o processo eleitoral. Decisões tomadas, aqui não tem nada a ver com o mecanismo de votação, mas decisões tomadas pelo TSE que alimentaram dúvidas, ceticismo em relação à fidelidade do processo. Isso é muito ruim, porque isso vai permanecer. As pessoas passarão, já não serão os mesmos protagonistas, mas se essas respostas não forem dadas, essas dúvidas vão ser sempre usadas, né? Por demagogos, vão ser sempre combustível fácil para combustão aí, né?